Entre 1964 e 85, o Brasil passou por uma ditadura militar que transformou radicalmente a vida no campo. Mas antes de falarmos sobre agricultura nesse período, é necessário compreendermos seu contexto antes do golpe. Ela que dará um pedaço de terra fértil para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Aí então, o trabalhador e a sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até aqui ele trabalha para os donos da terra que ele aluga. O discurso de João Goulart no comício da Central do Brasil, em 1964, provocou a ira das elites. Com forte apoio dos movimentos sociais, Jango dava andamento às reformas de base, incluindo a reforma agrária, e anunciava a desapropriação de várias terras à beira de estradas em 60 dias. Não deu tempo. 18 dias depois, tanques tomaram as ruas e o presidente seguiu para exílio. A ideia de repartir as terras enfureceu as oligarquias rurais, que viam na reforma uma ameaça direta aos seus privilégios. Desde 1955, surgiam as ligas camponesas, que lutavam por direitos básicos, salários justos, ferramentas e dignidade. Nós queremos o nosso direito, que estamos passando muita fome. Não tem direito a nada, só mesmo pegar uma força de manhã e sair, cortar a cana e não pagarem. O movimento cresceu e levou à criação do Estatuto do Trabalhador Rural, em 1963, garantindo aposentadoria, férias e sindicalização. A reação das elites foi violenta. Líderes importantes como João Pedro Teixeira foram assassinados. A sociedade rural brasileira, forte opositora de Goulart, financiava o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, IPES, braço ideológico do golpe militar. A propaganda política e ideológica do IPES passava nos cinemas antes dos filmes, era exibida nas fábricas e levada para o interior do país de cidade em cidade. Propague a sua verdade de maneira racional e bem orientada. Leve à compreensão do homem, do povo, o valor da sua empresa para a comunidade brasileira. Um dos maiores articuladores do golpe de 1964, o embaixador dos Estados Unidos, Lincoln Gordon, não só apoiava as atividades do IPES, como conseguiu financiá-lo com a ajuda do presidente John F. Kennedy. Após o golpe de 64, o governo decidiu adotar uma nova medida para lidar com a situação da agricultura: substituir a reforma agrária pela colonização planejada. O objetivo não era distribuir terras, mas criar uma classe média rural, com pequenos proprietários, com mentalidade empresarial e fiel ao regime. Por meio do IBRA e depois do INCRA, o Estado implantou projetos de colonização em várias regiões do país, oferecendo crédito, assistência técnica e terras em troca de disciplina e produtividade. De acordo com o INCRA, a mudança das famílias obedece a uma filosofia baseada na compreensão do sentido social da terra. Um total de 25 mil pessoas passará a habitar as agrovilas. Além disso, o governo assumiu o compromisso de reorganizar o campo brasileiro sobre uma nova lógica, modernizar a agricultura, expandir as exportações e garantir a permanência dos grandes proprietários rurais no centro do poder. A modernização agrícola brasileira foi impulsionada pelo movimento internacional, conhecido como Revolução Verde, que defendia o uso intensivo de máquinas, sementes melhoradas, fertilizantes químicos e agrotóxicos. Não existe hoje a menor possibilidade de desenvolvermos uma agricultura prática ou economicamente viável sem lançarmos mão dos recursos de inseticidas, fungicidas ou herbicidas. Para financiar essa nova etapa, o governo criou e expandiu instrumentos de crédito, como o FUNAGRE, o Fundo de Investimento Agropecuário, responsável por canalizar recursos para a agricultura empresarial. Ao lado dele, planos nacionais de crédito rural subsidiado ofereceram juros extremamente baixos e até negativos. Entre 1965 e 1985, a exportação de soja aumentou em 2 bilhões de dólares, enquanto o uso de fertilizantes teve um aumento de 12 vezes. Isso reflete
o uso da produtividade e da mecanização. A política agrícola da ditadura concentrou recursos nas grandes monoculturas de exportação. Enquanto o Centro-Sul avançou com tecnologia e capital, o Norte e o Nordeste, onde predominava a agricultura familiar e o pequeno produtor, ficaram à margem do processo. O campo modernizou, mas não para todos. A isso, estudiosos deram o nome de modernização conservadora, progresso tecnológico com manutenção e aprofundamento das desigualdades. No fim, a modernização veio, mas veio acompanhada da concentração de terras, do uso intensivo de agrotóxicos, da expulsão de famílias dos campos e do crescimento do poder econômico dos grandes produtores. A exclusão dos pequenos agricultores gerou expulsões em massa e incentivou o êxodo rural. Milhares migraram para as cidades, onde enfrentaram desemprego, informalidade e pobreza. Desse modo, a modernização do campo deformou também o espaço urbano. Paralelamente, os militares prometiam resolver os conflitos do campo. Desse modo, as ligas camponesas foram dissociadas por meio de muita opressão, para dar palco para a grande prioridade do governo naquela época, que não era cuidar do pequeno produtor e do trabalhador rural, mas sim modernizar a agricultura. Com o lema integrar para não entregar, os militares começaram a política desenvolvimentista contra a Amazônia, ou o Inferno Verde, território que, na visão deles, tinha que ser conquistado. O regime lançou a Operação Amazônia, projetos como a Transamazônica, o PIN, o Proterra e o Polo Amazônia, os quais abriram espaço para empresas e fazendeiros com crédito farto e isenção fiscal. Com o Estatuto da Terra, que tirava direitos sociais estabelecidos no Estatuto do Trabalhador Rural, mas criava a função social da propriedade, além de projetos como os da Sudã, grandes grupos econômicos receberam crédito fácil, isenção de impostos e milhões de hectares para explorar a Amazônia. O governo divulgava isso como progresso e desenvolvimento nacional. Mas enquanto os empresários ampliavam suas fronteiras, pequenos agricultores, poceiros e povos indígenas eram expulsos, removidos à força ou silenciados. Em resumo, essas políticas impulsionaram o crescimento econômico e deram base para o que hoje chamamos de agronegócio brasileiro. O povo do campo foi explicitamente tratado como inimigo pela ditadura civil-militar, que uniu os interesses dos ruralistas à força do exército para reprimir a luta pela reforma agrária, principal pauta social pré-golpe. Dessa forma, com o golpe, a violência foi imediata. Sindicatos foram desarticulados e líderes camponeses foram presos, torturados, assassinados ou exilados. A brutalidade era pública. A Comissão Camponesa da Verdade estima ao menos 1.196 camponeses mortos ou desaparecidos, a maioria dos quais permanece sem reconhecimento ou reparação. A repressão foi brutal, mas a resistência sobreviveu. Movimentos como a Guerrilha do Araguaia mantiveram a luta ativa. E no final do regime, com apoio de entidades como a CPT e a SEBS, os trabalhadores se articularam. Essa articulação culminou em grande movimento de massa nos anos de 1980, como as greves Vitoriosa de Canavieiros em Pernambuco e Boas Frias em São Paulo, e a ocupação da Fazenda Noni no Rio Grande do Sul, que deu origem ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, mais conhecido como MST. O legado na ditadura no campo é de profunda contradição. Para o empresariado rural, foi um período de consolidação de poder e expansão econômica. Já para a agricultura familiar, foi um período de repressão e marginalização. Sarney assume a vice-presidência da República e passa a ser automaticamente o presidente interino do Brasil. Com a redemocratização, a memória dessa luta se converteu em ação coletiva. E movimentos como o MST nasceram como herdeiros diretos dessa resistência. O campo brasileiro de hoje é resultado direto dessa tensão entre o progresso do agronegócio e a exclusão da agricultura familiar, provando que nenhuma ditadura apaga o desejo de quem vive e trabalha pela própria terra.